Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Como vocês já estão ligados, agora pela manhã você acompanha as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Mas e aí? Você está se cuidando? Dormindo e se alimentando bem? Bons hábitos de sono e alimentação são fundamentais para que você possa ir bem nos estudos. Além disso, tenha sempre à mão os seus materiais e reserve um local confortável para estudar em casa. Assim, você pode aproveitar melhor o conteúdo que as nossas professoras estão trazendo para você, aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Capriche, cuide bem delas. Faça com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Só assim poderemos completar o nosso ano letivo, independente desse coronavírus. Aliás, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara. Os alunos de nossos CMEs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver juntos? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem firmes, lendo muito e estudando com a gente, todos os dias. A sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula com a professora Ana Li, e aula de matemática, isso mesmo. Bem, como todas as aulas nós estamos fazendo, a gente vai iniciar corrigindo a nossa tarefa da aula passada. Vamos ver aí na telinha? Então lá, a tarefa era a gente achar, o total da produção de ovos nesses 3 dias, observando ali o que foi falado, na segunda-feira, 1.374 ovos. Na terça-feira, 582 ovos a mais que a segunda. Na quarta-feira, 228 ovos a mais que nos 2 primeiros dias juntos. Então, ali as operações, ó. Nós temos o valor da segunda, o da terça a gente juntou, ao da segunda, 582, encontramos 1.956. E depois, na quarta, a gente teve que pegar o valor desta terça-feira, a da segunda, mais 228. Então, encontramos ali 3.558 ovos. E no total, juntando os 3 dias, de produção, nós encontramos, então, 6.888 ovos. Então, o total de ovos produzidos nessa granja nesses 3 dias foi de 6.888 ovos. Ok, tarefa corrigida. Vamos para a nossa aula de hoje. E qual será a nossa temática hoje?
Vamos ver aí o objetivo da nossa aula? Então, hoje nós vamos resolver problemas, né, ou situações problema, do campo multiplicativo, envolvendo multiplicações e divisões. Bem, na aula passada, melhor falando, a gente fez problemas do campo aditivo. Lembra? A gente usou adições e subtrações. E hoje nós vamos concluir, né, esse nosso trabalho com situações problemas com as ideias da multiplicação e da divisão, que fazem as duas operações fazem parte, né, deste campo multiplicativo, porque as ideias que nós temos tanto na multiplicação quanto na divisão, elas se envolvem, né? A gente pode trabalhar aí com ideias nessas duas operações, nesse campo de conceitos, tanto da multiplicação quanto da divisão. Por isso a gente chama de campo multiplicativo. Beleza? Bem, então para a gente começar a nossa aula, a gente vai começar com o problema, né? Vamos ver o problema da nossa aula? Então o primeiro problema está aí. Então a gente vai observando, né, o que está dizendo aí no problema. Olhem bem, deem uma olhadinha como que está escrito aí, né? Então vamos ver. Lauro leu 5 livros no período de 2 semanas. Cada livro continha uma determinada quantidade de páginas. Observe as informações na tabela e preencha de acordo com o total de páginas lidas por livro. Então, cada livro tinha um total de páginas e ele leu esses livros todos nesse período de 2 semanas. E ali estão a ordem dos livros, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto livro. Bem, o que a gente tem ali de certeza? Então, a primeira informação diz lá que o primeiro livro a gente tem 36 páginas. Então, a gente vai marcar, né? Vai lembrar que 36 é o número de páginas do primeiro livro. O que está pedindo depois? No segundo livro, ele está dizendo lá que foi metade, né, do quê? Metade do livro do primeiro dia mais 6. Então, a metade mais 6 era o número de páginas do segundo livro. O terceiro livro, o que tinha lá no terceiro livro? O dobro do segundo. Então, o dobro do segundo livro é as páginas do terceiro. O quarto, quantas páginas ou qual a relação das páginas do quarto livro? A terça parte, né? Então, terça parte do quinto livro. Então, terça parte do quinto livro. E nós não sabemos ainda quanto que é o quinto, vamos ver agora. O quinto é o dobro, o quê? Dobro do quê? Dobro do primeiro livro, né? Então, o dobro do primeiro livro é a quantidade de páginas do quinto. E no final pede o total de página de todos os livros lidos, né? Todos eles juntos. Muito bem. Então, aqui a professora anotou, né, do problema, algumas partes importantes para a gente resolver. Então, venha comigo aqui para a gente resolver. Então, vamos pegar aqui uma caneta. Bem, o que dizia lá? Dizia que o primeiro livro tinha 36 páginas. Então, a gente vai colocar aqui, marcar aqui na nossa folha, o primeiro, né? Vamos marcar aqui primeiro, para saber que é o primeiro livro. Então, primeiro, 36 páginas. Então, a professora marcou ali, 36. O segundo fala que é a metade do primeiro mais 6. Bem, para que eu ache metade de 36, o que eu faço? Eu tenho que dividir por 2. Então, a professora vai fazer essa divisão por 2 aqui para vocês observarem como que faz a divisão. Então, vamos pegar aqui outro pedaço de papel, né? E vamos lá, 36 divididos por 2, porque é a metade. Então, olha como é que a professora armou a operação. 36 divididos por 2. Como que a gente faz essa conta de divisão? Então, a gente normalmente poderia fazer assim rapidamente pensando em metade de 36. Mas eu quero ensinar vocês aqui a observar como fazer uma divisão assim do modo mais padronizado, né, que tem. Por que a professora vai ensinar vocês a fazer a operação do modo mais padronizado? Porque é mais rápido. A gente poderia, né, fazer aqui outros tipos de divisão e outros arranjos, né, para poder fazer essa conta, mas eu vou ensinar aquele que é mais rápido, tá bom? Por isso que a professora vai mostrar para vocês aqui agora no papel. Então vamos lá.
Eu tenho 36. O que eu faço? Eu vou pegar o primeiro algarismo, o primeiro algarismo aqui, o primeiro número, né, que está aparecendo no 36, que são as 3 dezenas. Eu quero dividir o 3 aqui, ó, por 2. Eu posso dividir 3 entre 2 pessoas? Vamos por 3 balas para 2 pessoas? Posso. Quanto vai ganhar cada pessoa? Vai ganhar uma bala e ainda vai sobrar uma. Então aqui, ó, a professora vai colocar olha lá como a professora colocou, uma bala para cada um. Se as duas ganharam uma bala, eu fiquei com 2 balas a menos, né? Então vamos diminuir aqui, ó, menos 2, tá? Então ficou lá, ó. Eu vou diminuir o 2 da minha dezena, porque é ela que eu tô fazendo a divisão. 3 dezenas menos uma dezena, menos 2 dezenas, sobra uma dezena. Então, olha lá. 3 dezenas menos 2 dezenas, sobra uma dezena. Agora, o 6, que está aqui, que é 6 unidades, vai se agrupar com essa dezena para formar o número 16. Agora, eu tenho 16 para dividir por 2. Bem, eu posso fazer assim, né, falando 16 balas, dá, né, um pouquinho para cada um, quanto que vai dar, né, nessa divisão de 2. Mas eu também posso recorrer à tabuada do 2, não posso? Eu posso perguntar assim, ó. Então, observe o que a professora vai fazer aqui, ó. Vou fazer uns pontinhos aqui, ó, para dizer que vai ter um número aqui do lado, tá bom? Então, olha lá. Eu posso fazer assim, qual número, que eu não sei, que eu tô pondo pontinho aqui para me referir a ele, que eu tenha que multiplicar por 2 para ter 16? Qual é o número da tabuada do 2 que eu multiplico por ele, né, e vai me dar 16? Quantas vezes o 2 vai dar 16? Ótimo, muito bem, tem gente que está esperto, então são 8, né? 8 vezes 2 é 16, então eu vou tirar o 16 daqueles 16 para ver quanto que sobra, e eu vou verificar que não sobra resto algum. Então eu tenho metade de 36 é 18, então vamos colocar lá. O segundo livro tem 18 páginas, tá? Então isso que tá dizendo, não, desculpe, não é só 18 não, faltou mais uma informação, mais 6, né? Então 18 mais 6. Quanto é 18 mais 6? Ai, professora, não consigo pensar agora qual que é 18 mais 6. Então pega o dedinho aí, não tem problema nenhum usar os dedos. 18 na cabeça. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então vamos lá, 24. Então aqui o segundo livro tem 24 páginas. Muito bem, o terceiro livro diz lá, dobro do segundo. Dobro do segundo. O segundo olha aqui como é que a professora registrou. O segundo vale 24, porque era 18 mais 6. Então, 24. Bem, 24, o dobro de 24. Como que a gente faz para achar dobro? Multiplica por 2, isso mesmo. Então, a professora vai usar aqui mais um pedacinho de um papel aqui, ó. E vamos colocar lá. 24, que era o do segundo livro, vezes 2, né? Ó, o registro fica assim, 24 vezes 2. Então, eu posso armar também a conta que vai dar na mesma, né? Se eu deixar ela armada ou deitada, dá na mesma. Então, vamos fazer assim, armadinha. 24 vezes 2. Eu vou multiplicar 2 por 4 e depois vou multiplicar 2 pelo 2 da dezena. 2 vezes 4 unidade, 2 vezes 2 dezenas, tá? Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Qual é o dobro de 24? 48. Então, o terceiro livro, vou registrar aqui agora, terceiro livro vale, ou tem, né, 48 páginas. Então, olha lá o registro que a professora fez. 48 páginas no terceiro. O quarto livro fala assim que ele tem a terça parte do quinto livro. Eu já sei quanto tem o quinto livro? Não, né? Então eu vou ter que descobrir primeiro do quinto para depois voltar para o quarto. Então o que diz no quinto livro? O quinto livro diz que tem o dobro do primeiro. Quanto que era o do primeiro? 36. Então agora a professora vai virar aqui a folha, vai escrever aqui atrás. Eu tinha no primeiro livro 36 páginas. Eu tenho o dobro, então eu vou fazer vezes 2, porque eu quero o dobro, né? Então, ó, a nossa continha ficou assim, 36 vezes 2. A mesma coisa, eu vou multiplicar o 2 pelo 6 na unidade, depois eu multiplico o 2 pelo 3 na dezena, ok? 2 vezes 6, 12. O 2 fica aqui e o 1 vai se agrupar lá na
dezena. Por quê? Porque 12 é 2 na unidade e 1 na dezena. Então, esse 1 aqui não pode ficar aqui junto. Ele tem que ser agrupado na sua ordem, que é a ordem da dezena. Agora, o que eu faço agora, professora? Eu faço primeiro essa multiplicação e depois que eu encontrar o resultado, eu vou somar com aquele mais 1 que está lá em cima, tá bom? Então, eu vou somar mais 1. Primeiro, eu faço a multiplicação. 2 vezes o 3. Quanto que é 2 vezes o 3? É 6. 6 mais 1 que está lá em cima, 7. Então, o dobro de 36 é 72. Então, o nosso quinto livro tem 72 páginas. Então, o quarto eu ainda não sei, né? O quarto livro ainda não sei. Eu só vou marcar aqui no quinto. O quinto tem 72 páginas. Então, olha como é que ficou o registro da professora aqui na folha. Primeiro, segundo, terceiro e quinto. Falta agora achar o quarto. O quarto diz que é a terceira parte do quinto. O que significa terceira parte, professora? Eu tenho o todo dividido em 3 partes iguais. E uma dessas partes é o que eu quero. Então, é uma das 3 partes. Então, por isso que chama terça parte. Então, eu vou pegar o 72 e vou dividir por quanto? Se é terceira parte, tudo bem, por 3. Então, vamos lá. Vamos pegar 72 e fazer uma divisão por 3. Então, olha como é que a professora armou aqui. Então, a professora fez esse outro tipo de chave, também dá para fazer, tá bom? Para separar aqui a questão dos restos com o nosso quociente, que vai ficar a resposta aqui. Bem, a mesma coisa que eu fiz na outra divisão. Primeiro, eu vou pegar esse primeiro número que está aparecendo, que é 7 na dezena. Eu vou dividir 7 dezenas em 3, né? Então, eu posso dividir 7 em 3 partes. Dá para dar para 3 pessoas, por exemplo, 7 balas? Dá, né? Eu vou dividir e vou encontrar que vai dar 2 balas para cada uma e ainda vai sobrar uma bala, né? Então, vamos lá. Eu vou ter 2, então, o 7 divididos por 3 vai ser 2, que eu vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes o 3, que eu vou encontrar 6, e eu vou diminuir o 6 do 7, ó, diminuir o 6 do 7, e vou encontrar que sobrou 1. Né? E agora eu vou pegar esse 2 que está aqui na unidade e vou fazer um agrupamento aqui com esse uma dezena para formar o número 12, né? O número 12, e eu vou dividir agora 12 em 3. Bem, a mesma coisa que eu fiz na outra. Eu posso ir direto para a tabuada do 3. Fazendo como? Eu vou pegar um número aqui do ladinho, vou pôr pontinhos, tá? Qual o número que eu tenho que multiplicar por 3 para encontrar 12? Veja lá na tabuada. 3 vezes quanto é 12? Ou quantas vezes o 3 dá 12? Isso, muito bem, ó, vocês estão já espertos. Então, é o 4. 4 vezes o 3 é o 12. Então, eu vou tirar 12 de 12, né? Porque eu encontrei o 12, então eu vou retirar 12 de 12. E quando eu diminuir aqui, eu vou encontrar nada. Ou seja, não vai restar nada. A divisão deu exata. Então, 72 divididos por 3 é 24. Então, a terça parte desse quarto livro, né, vale 24 páginas. Então, o quarto livro, 24 páginas. E aí, a gente tem, então, agora o valor de todos os livros. Olha aqui, né? Do primeiro, vou mostrar para vocês aí já. Do primeiro livro, do segundo, que é esse aqui, né, que a gente tem que somar mais 6, do terceiro livro, do quarto e do quinto. Agora a gente vai agrupar tudo isso aqui, vamos somar. Então vamos armar aqui do lado de novo. 36 mais 24 mais 48 mais 24 mais 72. Nossa, ficou uma conta grande, olha aqui como é que ficou. Ficou uma conta com 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. Mas como nós estamos no quarto ou no quinto ano, a gente já tem condição de fazer uma conta com mais de 2 parcelas, não é? E olha que os números não são grandes, os números são pequenos, então a gente pode fazer essa conta tranquilamente. Então vamos fazer a conta com a professora lá. Vamos ver aqui. Olhando, eu posso fazer a conta, professora, assim, agrupando pedaços? Posso. Olha aqui, por exemplo. O 6 e o 4 eu já sei que dá 10, né? Ó, esses dois aqui dão 10.
E eu sei que esse 8 com esse 2 aqui de baixo também dá 10. Então, eu vou pegar o 2 e o 8. Vou fazer uma ligação aqui, ó, entre eles. Então, aqui deu 10, aqui esses 2 deu 10. Mais esse 4 que está aqui. Então, 10, 24. 24. Então, o 4 aqui e eu reagrupo o 2 lá na dezena. Olha como é que ficou. Então, ficou assim, tá? Nós tivemos que fazer as operações das unidades e eu fui fazendo, eu achei uma estratégia para ser mais rápida a minha conta, para que eu possa ter certeza. Em vez de ficar somando um abaixo do outro aqui, né, ou um por um, eu vou fazendo onde a minha cabecinha aqui pode ir mais rápido. Onde que a minha cabecinha pode ir mais rápido? Naqueles que eu tenho já certeza quanto que dá. 6 e 4, 10, 8 e 2 é 10. Então aqui eu já posso ir mais rápido, então eu faço esse por primeiro. Depois eu só junto com o que sobrou. Então, 10, 20 mais 4, 24. 2 agrupa na dezena e o 4 fica na unidade. Agora vamos fazer a operação aqui na ordem da dezena agora. Bem, olhando para a ordem da dezena, eu posso fazer as operações ligando alguma coisa? Até eu poderia, mas agora, como ele tem muitos números aqui, deixa eu ver o que dá para a gente agrupar. Bem, aqui eu posso agrupar o seguinte. Se eu tenho 4, deixa eu virar aqui para vocês enxergarem, tá? Ó, a professora tem aqui 4 com 2 e 2, estão vendo? 4, 2 e 2 na dezena? Então, eu já sei que aqui, ó, esse daqui dá 8, né? Que é 4, 5, 6, 7, 8. Ó, ótimo, 8. 8 mais o 2 aqui de cima, ó, mais esse 2 aqui de cima dá quanto? 10. Bem, já achei 10. E esse 3 com esse 7 aqui de baixo, também não dá para fazer 10? Vejam lá. Então, aqui eu tenho 2, 4 com 2. Eu fiz aqui primeiro, ó. 2 mais 4 mais 2. Aqui deu 8. O 8 que estava aqui, eu juntei com aquele 2 que subiu lá para fazer 10. 10. O 7 que está aqui com esse 3 também dá 10. Então, 10 mais 10 dá quanto? 20. 20 dezenas. Então, eu vou colocar agora 20 aqui embaixo e a minha operação ficou assim. Então, todos esses números aqui, 36 mais 24 mais 48 mais 24 mais 72 dá 204. E a gente vai observar aí na telinha agora a tabela como que ficou preenchida, porque a gente tinha que preencher a tabela, né? Então, olha lá, ficou todos os valores lá, mais o total que deu 204. Então, quantas páginas ela leu em todos esses dias? Deu 204 páginas. Ok? Deu para entender aqui o raciocínio que a gente usou e como que a gente fez todos os nossos cálculos e rabisco aqui? Muito bem. Bem, agora a gente vai resolver mais um problema que dá tempo ainda de resolver mais um, pelo menos mais um, né? Para a gente ficar craque aí no nosso pensamento, nas nossas ideias da multiplicação e da divisão. Feito? Então vamos ver qual que é o próximo problema? Vai aparecer para vocês aí. Então, vejam o que está aparecendo lá. Bem, nós estamos numa época de frio, não é verdade? Nós estamos aí no inverno, né? Não é bem inverno, né? A gente está numa época em que está frio no outono, né? Porque a gente ainda está na estação do outono. Mas uma loja de roupas, né? Para vender, né? Porque a gente está precisando aí, né? Trabalho, tem muita gente precisando de trabalho, então ela fez uma promoção ali para ver se conseguia vender os pares de meia nessa situação aí desse inverno que está um pouquinho mais frio, né, durante esses dias que na verdade não é inverno ainda, como a professora falou, é outono. Mas enfim, então nós temos essa promoção, o frio chegando, as meias custam R$12. Mas R$12 cada meia? Não, né? O que está escrito ali? Pacotes com 3 unidades de pares de meia. Então, nós temos as 3 unidades de pares, né? Então, tem um par, mais um par, mais um par, dá 3 pares de meia. Quanto o proprietário dessa loja vai arrecadar com essa possível venda se durante a semana, devido às vendas online, foram embaladas e vendidas 1.170 pares de meia?
Então nós vamos ter que anotar aqui algumas ideias importantes, né? Algumas ideias importantes é o quê? As meias custam R$12, então essa é uma ideia importante, mas quem que custa R$12? É o conjunto de 3 meias, né? E outro dado importante é que ele fez as embalagens, né, das meias vendidas e foram 1.170 pares de meia para fazer essa venda. A nossa pergunta é quanto ele lucrou, né? Qual é a arrecadação aí, quanto que ele vendeu tudo isso daí? Muito bem, então o que a professora fez? A professora anotou aqui algumas coisas importantes, né? Que eu tinha lá no problema. Qual que eram as coisas importantes? 3 meias num pacote, valendo R$12 e 1.170 pares vendidos. Então eu quero saber, o que eu quero saber? Quanto ele lucrou. Primeiro, se eu tenho 170 pares vendidos, já posso pegar o 1.170 e multiplicar por 12, assim, que é o valor da conta, da compra de cada 3 meias? Posso? Acho que não, né? Ainda não consigo fazer direto essa multiplicação. Por quê? Porque a venda era de 1.170 pares e o pacote tinha 3 pares. Então, o que a gente vai ter que descobrir primeiro antes de tudo? Isso mesmo, a gente vai ter que descobrir quantos pacotes ele vendeu, porque os pares eu já sei que são 1.170, mas eu preciso saber os pacotes. Como que eu vou fazer essa conta, essa operação? Ou como que eu vou usar, qual a ideia que eu vou usar para descobrir quantos pacotes? Bem, se cada pacote tinha 3 meias e eu tenho 1.170 meias, eu vou ter que descobrir quantos conjuntos de 3 cabe em 1.170. Como que eu faço isso? Eu tenho que pegar o 1.170 e fazer grupos de 3 em 3. Qual é a operação que a gente usa para fazer grupos de 3 em 3 e descobrir no total quantos grupos foram formados? Quantos? Isso, qual é a operação? Ótimo, ó, tem gente que está bem ligadinha aí. É a divisão. Então nós vamos fazer essa divisão agora. A professora vai fazer a divisão aqui, vocês vão acompanhar aí, tá bom? Qual que é a divisão? É pegar o 1.170 e dividir por 3. Então vamos lá. 1.170 e a gente vai agora dividir por 3, tá? O que a gente vai fazer para fazer essa divisão? A gente vai fazer igual a gente fez na conta passada lá da divisão. A gente vai olhar o primeiro algarismo, o primeiro número que aparece lá no nosso dividendo. Qual que é o dividendo? Esse aqui, ó. Vamos acompanhar com a professora. Então, esse aqui é o dividendo, esse é o divisor. Eu vou ter aqui um quociente, que é a minha resposta, e aqui eu vou ter um resto, tá? Então, aqui no meu dividendo, eu tenho esse valor. O primeiro número que aparece é 1. O 1 é uma milhar, né? Mas se eu for levar em valor absoluto só um, eu não consigo dar 1 só para 3 pessoas se eu tenho uma coisa só. Claro que aqui no nosso caso eu tenho 1.000, só que eu estou pegando o valor absoluto dela, porque lembra que a professora falou para vocês que eu vou ensinar para vocês a operação de uma maneira mais rápida, tá? Eu vou ensinar para vocês a operação de maneira mais rápida, por isso que eu vou estar me referindo a 1 como 1, mas é uma unidade de milhar, tá? Bem, eu não consigo dar só 1 aqui, então o que eu vou fazer para fazer a divisão? Eu vou agrupar esses dois, tá? Ó. Eu agrupei os dois, deu quanto? O número 11. Eu sei que é 11 centenas, mas é o 11. 11 eu posso distribuir, fazer grupos de 3 em 3? Posso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar na tabuada do 3, qual número que eu tenho que multiplicar por 3 ou que chega perto do 11, porque o 11 mesmo não tem na tabuada do 3. Tem o 12, né? Mas o 12 passa, então não posso usar o 12. Eu vou ter que descobrir qual número que multiplicando por 3 vai dar 12. Então, o que eu posso fazer? A professora vai usar aqui um papelzinho auxiliar aqui do lado. Então, eu tenho uma vez o 3, ó, vou construir a tabuada aqui. 3. 2 vezes o 3, 6. 3 vezes o 3, 9. 3 vezes o 4, 4 vezes o 3, que a pessoa está seguindo uma ordem de uma sequência
normal aqui, ó. Então é 4 vezes o 3. Opa, vai ficar borradinho aqui, mas não tem problema. Vou fazer bem forte para aparecer para vocês aí. Então 4 vezes o 3, que dá 12. Opa, olha aqui, ó, eu tinha 11 e aqui eu já cheguei no 12. Então esse aqui para mim não vale. Então esse aqui eu não quero. Por que eu não quero esse? Porque passou. Então eu vou ter que olhar aqui para baixo, né? Ou melhor, os anteriores. Qual desses aqui chega mais perto do 11? O 9. Quantas vezes o 3 é 9? 3. Então, eu vou usar aqui na minha conta o 3. 3 vezes o 3 é 9, né? 3 vezes o 3 é 9, e eu vou diminuir 9 daquele 11. 11 menos 9. 9 tirado de 11, vão sobrar quantos? 2, né? Então, vai sobrar 2 aqui. Agora, o 7 que está aqui na dezena vai se reagrupar com esse 2 que está aqui na centena, porque sobrou 2 centenas. Então, eu vou pôr o 7 aqui e vai formar que número? 27. Então, agora eu vou de novo na tabuada do 3. Então, vamos aqui na tabuada do 3 de novo, novamente. Vamos continuar para ver se a gente consegue achar um número que seja 27 ou que chegue perto do 27. 5 vezes o 3 é 15. 6 vezes o 3, 18. 7 vezes o 3, 21. 8 vezes o 3, 24. Opa, vou ter que usar aqui do ladinho agora. Vou ter que vou separar assim, ó, para vocês não se confundirem. E 9 vezes o 3 é 27. Ó, o rabisco que a professora fez aqui no cantinho. Então, qual é o número que multiplicado por 3 dá 27? 9, muito bem. Vamos lá na conta agora. Então, aqui na conta, o número que eu tenho que multiplicar por 3 para dar 27 é 9. Então, 9 vezes 3, 27. 27 diminuindo de 27 vai dar 0, né? Acabou a conta, professora? Não, não acabou. Por quê? Porque tem esse 0 na unidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reagrupar ele aqui. Mas quando eu abaixo, né, que diz assim, normalmente abaixar, quando eu abaixo o 0 aqui, eu tenho que automaticamente colocar um 0 lá também. Por quê? Porque na hora que eu baixei, eu encontrei 0 com 0. E eu não consigo fazer a divisão de 0 com 0, né? Mas esse 0 aqui está me dizendo que eu estou pondo um 0 na unidade. Tá? Quando eu abaixei o 0 da unidade, eu tenho que pôr um 0 lá. Por que eu faço isso? Porque aqui eu não tenho nenhum número aqui na frente que possa, junto com o 0, formar um número maior, como se fosse 10, 20, 30 ou outro número qualquer. Aqui eu tenho 0 com 0. Então, quando eu abaixo o 0 da unidade, eu tenho que agrupar, eu tenho que responder, né, a esse 0 lá na unidade também, tá bom? Então, ficou 390. Então, 1.170 divididos por 3 dá 390. O que é 390, professora? 390 são os pacotes de 3 em 3. Então, eu tenho 390 pacotes de 3 em 3. 390 agora eu posso calcular o valor, né? Porque quanto que era um pacote? Lembra no problema quanto que era um pacote? Isso, era R$12. Então, um pacote, R$12. 390 pacotes vão ser quanto? Nós vamos ter que encontrar a resposta agora. Então, vamos fazer aqui. A professora vai virar a folha para fazer aqui atrás. Então, vamos lá. 390, que é o valor que a gente achou dos pacotes. 390 pacotes. Cada pacote valendo R$12. R$12. Vamos fazer essa operação aqui. 390 vezes 12. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar o 2, multiplicar o 2 por todos os valores aqui, ó, das ordens. E depois a gente volta no 1. A gente já fez uma operação parecida com essa em aulas passadas, né? Então, agora vamos fazer assim. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18. Vai agrupar 1 lá na centena, porque 18 é dezenas, então 1 fica na centena. 2 vezes 3 na centena é 6 centenas. 6 centenas, agora eu vou somar mais uma que está lá em cima, porque primeiro eu multiplico para depois somar. Então, vamos lá. 2 vezes 3 é 6. 6 mais 1, 7. Então, tá aqui, ó, 780. Agora chegou a vez da multiplicação da dezena aqui, ó. O 1 vai multiplicar pelo 0.
1 da dezena pelo 9 e 1 da dezena pelo 3. Então, a gente vai fazer de novo a multiplicação pelos 3 valores ali de cima. Só que como é dezena que eu estou multiplicando, eu vou ter que começar a resposta aqui, ó, da ordem da dezena. Então, aqui eu vou pôr um sinalzinho de mais, porque eu tenho que agrupar o valor que eu multipliquei da unidade, 2, tá aqui, e depois da dezena, multiplicado pelo aquele valor que vai estar aqui embaixo. Como eu estou multiplicando dezena, o primeiro algarismo aqui da minha conta vai ter que ficar embaixo do 8, que é 8 dezenas. Então, uma vez o 0, né? 0. Então, 0 embaixo do 8. Uma vez 9, 9. Uma vez 3, 3. Então, ficou assim a minha conta, né, da operação de baixo aqui, porque eu multipliquei uma dezena por 390, que ficou 390 dezenas, porque eu estou na dezena, tá? 390 dezenas. Agora vamos agrupar, vamos somar esses dois aqui, né? 0 aqui mais nada é 0, 8 mais 0, 8, 7 mais 9, 16, 16 o quê? 16 centenas. Só que o 1 do 16 centenas vai ser agrupado lá na ordem do milhar, que aqui a gente já vai ter o milhar aqui na hora que somar, né? Porque nós temos 4 ordens e a quarta ordem é a ordem do milhar. 3 mais 1, 4. Então, 4.680 o quê, professora? R$4.680, que é o preço, né, de toda a venda que ele fez lá dos pares de meia. Ok? Compreenderam? Entenderam como é que a gente fez toda a nossa dinâmica aqui? Encontrando, usando tabuada, usando os cálculos, né? Fazendo as referências assim, né? Em proporção, porque um pacote tem 3 meias. 390 pacotes vão ter quantas meias? Né? 1.170, que foi o que a gente achou, lembra? Então agora a gente vai ter que fazer, a gente já fez, né? A proporção também do valor em dinheiro. 3 meias, 12. E 390 meias, ou pares de meias, no caso, R$4.680, tá bom? Então, esse foi o nosso cálculo desse nosso outro problema envolvendo o nosso campo multiplicativo. Ok? Então, nós resolvemos 2 problemas do campo multiplicativo e a gente só vai conseguir resolver esses 2, né? Porque a nossa aula já está quase terminando. Será que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, né? Fazendo aqui os nossos cálculos e resolvendo esses 2 problemas? Qual era mesmo o objetivo da nossa aula? Você lembra? Tá aí o objetivo da nossa aula, né? Resolver situações, problemas do campo multiplicativo envolvendo multiplicações e divisões. A gente conseguiu fazer isso? Ótimo! Então, se a gente conseguiu fazer isso, a gente atingiu o nosso objetivo. Não é verdade? E a tarefa para a gente poder treinar, para a gente ficar bem craque, qual que será? Tá aí na telinha de vocês. Então, nós temos 2 probleminhas agora de tarefa, tá? Um primeiro problema que fala ali da farmácia do senhor Jorge. Ele recebeu 320 caixas de máscaras descartáveis. Ele terá que guardá-las em 8 prateleiras. Eu quero saber quantas caixas vão em cada prateleira. Né? Então, aí, raciocina bem para ver como que vai fazer essa resolução desse problema, tá bom? No segundo problema, vai estar lá, no condomínio onde mora a Laís com os seus pais e mais um irmão, tem morando outros 12 casais com 2 filhos. Então, ó, 12 casais com 2 filhos cada casal. 15 casais com apenas, sem filhos, né? 15 casais sem nenhum filho. E 10 casais com apenas um filho. Todo mundo precisa usar máscara na área comunitária. O que é a área comunitária? É a área onde todo mundo está convivendo junto, não é verdade? Vamos voltar lá para o nosso problema ainda para a gente terminar ele. Sabendo disso, quantas máscaras serão necessárias para que todos possam usar a área comunitária? Ou seja, o mínimo de máscara, tá? Porque a gente pode ter muito mais máscara, cada pessoa pode ter 2, 3, 4 máscaras, mas o mínimo de máscara, qual é esse número mínimo para que todo mundo use a área comunitária? É isso que a gente quer saber. Beleza? Então, são 2 problemas que não são difíceis, a gente vai conseguir resolver com bastante tranquilidade. E lembra que a professora já falou para vocês, aulas passadas, a gente precisa se esforçar
para poder resolver esses problemas e aí a gente mata de 10, né? A gente tira 10. E também se não tirar 10 não tem problema. A gente erra, a gente apaga, a gente arruma e assim vai levando aí a nossa aprendizagem e a gente vai aprendendo, né, de acordo com o nosso ritmo. Ok? Então a gente fica por aqui, a nossa aula acabou, a gente vai se ver só na próxima aula e eu vou ficar esperando com vocês já com bastante saudades, tá bom? Um beijinho e até a próxima aula! Bom dia, crianças! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa para o 4º e o 5º ano. Eu sou o professor Júnior, como vocês já conhecem, e nós temos uma tarefinha, vocês lembram? Antes disso, eu vou dar um tempinho para que vocês separem aí na casa de vocês o material que nós vamos utilizar. Lápis, caderno e borracha. Se você é aluno do 4º ano, a tarefa que nós enviamos, ela está lá no livro didático, além do material complementar. Se você é aluno do 5º ano, a atividade foi enviada também pelas escolas, né? O texto que vocês deveriam ler era esse aqui, Os Músicos de Bremen, né? Que conta a história de 4 animaizinhos que vão em busca da cidade de Bremen para se tornarem músicos, né? Vocês leram lá em casa na hora de fazer a tarefa e agora nós vamos responder as questões que estão lá no material complementar, né? A questão número 1 era: releia um trecho do conto Os Músicos de Bremen e observe os sinais de pontuação que foram trabalhados na última aula. O trecho era: pare com isso, pediu o burro. Seus gritos varam a alma da gente. Por que canta assim? É o meu jeito de profetizar bom tempo, explicou o galo. Hoje é dia da minha dona lavar as fraldinhas do bebê e tem que ter sol para secá-las. Mas amanhã é domingo, ela vai receber convidados para o almoço e, pobre de mim, vou ser servido assado. Estou cantando pela última vez porque hoje à noite vou ser degolado. Neste trecho, reparem lá que os travessões indicam o quê? Aqui onde ele diz assim, ó, pare com isso, pediu o burro, né? Seus gritos varam a alma da gente. Então, sempre que alguém ia falar, nós utilizávamos os travessões. Então, eu posso dizer que os travessões indicam o quê? O início das falas dos personagens e a mudança para a voz do narrador. Então, sempre que muda ou do narrador para o personagem ou do personagem para o narrador, a forma com que isso foi retratado no texto era através dos travessões. Letra B. O que o ponto de interrogação indica nesse trecho? Vamos buscar o ponto de interrogação. Olha lá. Por que canta assim? O ponto de interrogação foi utilizado para quê? Indica que a frase é uma pergunta. Muito bem, os pontos de interrogação são utilizados para fazer perguntas. Letra C. Agora observe as frases em que o ponto de exclamação foi utilizado nesse trecho. Depois, copie a frase que expressa pedido, indignação e lamento. Vejam que tem vários pontos de exclamação. Nós temos aqui, ó, pare com isso! Ou ainda, seus gritos varam a alma da gente. E também nós temos, onde que está o terceiro? Vamos rever lá. Hoje à noite vou ser degolado. Então nós temos aqui, qual deles indica pedido? Ó, pare com isso. Ele está pedindo, né? Pare com isso. Quando que ele indica que está indignado? Olha, seus gritos varam a alma da gente. Ele está indignado com os gritos do galo, né? Para quem lembra lá da história. E o último, lamento. Quando é que o ponto de exclamação é utilizado para lamentar alguma coisa? Ó, estou cantando pela última vez, porque hoje à noite vou ser degolado. Então, se você respondeu isso aí lá na nossa tarefa, parabéns, você acertou. Na atividade 2, algumas vezes em umas frases combina-se mais de um sinal de pontuação, ou o mesmo sinal é repetido. Veja, quem está aí? Ou no segundo quadrinho, socorro, a casa é mal assombrada.
Que efeito a combinação do ponto de interrogação e do ponto de exclamação deu à primeira fala lá no primeiro quadrinho? Ele utilizou exclamação e interrogação. Significa que a personagem fez uma pergunta em tom de espanto. Então combinamos dois sinais de pontuação. Nós temos a pergunta com a interrogação e o espanto com a exclamação. Muito bem. E a letra B? Que efeito o uso repetido do ponto de exclamação dá à segunda fala? Olha lá quando ele usa várias vezes, ó, socorro! Ou a casa é mal assombrada. 3 vezes foi utilizado o ponto de exclamação. Será que isso significa? Ele é utilizado para ressaltar a duração, a intensidade e a altura da voz e ajuda a expressar medo, espanto? Ou ele destaca uma entonação afirmativa e expressa certeza? Ou ainda, reforça a entonação de dúvida e ajuda a expressar surpresa? Vejam bem, ele diz assim, socorro, a casa é mal assombrada. Ele está dando uma intensidade àquela frase, né? Então a resposta certa é a primeira. E a nossa última atividade é: releia os trechos em voz alta e observe as reticências. Hoje é dia da minha dona lavar as fraldinhas do bebê e tem que ter sol para secá-las. Mas amanhã é domingo, ela vai receber convidados para o almoço e pobre de mim, vou ser servido assado. Ou ainda, ó, mas os músicos, gostaram tanto do lugar que desistiram de ir para Bremen. As reticências indicam o que nesse trecho? A expressão de um sentimento com intensidade? Uma pausa bem marcada ou o término de uma fala? Ou ainda uma suspensão ou uma interrupção do pensamento? Vamos reler um pedacinho aqui, ó. Mas amanhã, veja que ele não encerra o pensamento. Então ele apenas dá uma pausa um pouco mais longa. Resposta certa é a última opção. Tudo bem? Então agora que nós já corrigimos a tarefa, nós vamos para a nossa aula de hoje. Escrevam lá no nosso cabeçalho a data, né? Lembre-se do seu nome completo e escreva aula de língua portuguesa. Os objetivos da aula de hoje são reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos como forma de apresentação de dados e informações, além de usar o acento gráfico, o agudo e o circunflexo. Vamos lá? Para esta aula, o professor preparou uma dinâmica. Essa dinâmica se chama Liberte uma Palavra. Lá no texto que nós estudamos, nós temos várias palavras que estão presas na gaiola. E então nós vamos libertar essas palavras. Vamos lá? Primeira delas, deixa eu escolher uma aqui. Eu vou libertar esta palavra aqui. À medida que eu for libertando, a primeira delas é sorumbático. Olha só, sorumbático lá no texto significava triste, abatido, né? Então a primeira palavra libertada. A segunda delas, vamos lá. Opa, mais uma palavra que vai ser libertada. A segunda delas é a palavra músico. Olha só, bem presente lá no nosso texto. Vamos para a terceira palavra. Vamos escolher essa daqui. Vamos lá. Que palavras será que são? A palavra árvore. Olha só. 3 palavras nós já libertamos. Quarta palavra, vamos lá? Aqui nós temos a palavra distância. Vejam só quantas palavras que estavam presentes lá no nosso texto. Quinta palavra. Olha só, mais uma palavra que nós libertamos, a palavra quilômetros. Vamos para a sexta palavra. Escolher mais uma, acho que vai essa daqui. A nossa sexta palavra é a palavra alaúde. Quem leu lá no texto viu que alaúde significa o quê? Um
objeto, né, um instrumento musical com cordas. Muito bem. Vamos para a nossa 7ª palavra. O professor vai escolher uma palavra, essa daqui do cantinho. Vamos lá, mais uma palavra para libertar da nossa gaiola. A palavra fósforo. Vamos para a 8ª palavra. Deixa eu escolher essa daqui. A 8ª palavra é a palavra você. Muito bem. Que também está lá no nosso texto. Vamos para a 9ª palavra. E agora? Restam poucas. Qual será que eu vou escolher? Vou escolher essa rosa aqui. Esta palavra é a palavra última. Olha só. Falta pouco. Próxima palavra. Mais uma palavra livre. É a palavra bebê. Olha só. Mais uma palavra que nós libertamos. E agora, qual será que eu escolho? Eu vou escolher a laranja. Que palavra será que é essa? Mês. Olha só, mais uma palavra que nós libertamos. E a última palavra que o professor vai libertar aqui, vamos ver qual que é. É a palavra pátio. Muito bem, então agora que nós já temos lá no nosso quadro todas as palavras que foram libertas do texto, nós temos a palavra sorumbático, músico, árvore, distância, todas essas que nós libertamos. Se eu for pedir para que vocês organizem estas palavras em 2 grupos, que critério você utilizaria para escolher os grupos das palavras conforme coisas em comum que elas possam ter? Como você organizaria? Pense aí, destas 12 palavras, dividi-las em 2 grupos. E agora, como será que você dividiu? Vamos ver uma forma que o professor escolheu? Muito bem, veja só, em vermelho e em verde eu distribuí as palavras em 2 grupos, olha só. As palavras com acento agudo e as palavras com acento circunflexo. Nem todas as palavras possuem acentuação, mas você sabe por que estas palavras que nós libertamos lá da gaiola possuem essa acentuação? Algumas com o acento agudo, outras com o acento circunflexo? Existe uma regra para isso. Vamos dar uma olhada? A acentuação serve para demonstrar qual é a sílaba mais forte da palavra, ou seja, a sílaba tônica, identificar o timbre da vogal, ou seja, será que é um timbre mais aberto, né? Ou é um timbre mais fechado? E ainda para diferenciar o sentido das palavras. Vejam esse exemplo. Estas 2 palavras sem acento são extremamente iguais e significam a mesma coisa. Quando eu acentuo elas, a primeira com o acento agudo, olha só, vovó, vejam que o timbre da vogal é mais aberto, olha só, vovó, né? O acento agudo serve para dar um timbre mais aberto para as palavras. Enquanto que a palavra vovô, olha só, vovô, ele é um som mais fechado, ele é um timbre mais fechado. Então, o significado é totalmente diferente. Eu consigo identificar que com o acento agudo eu estou falando da vovó, enquanto que com o acento circunflexo eu estou falando do vovô. Diante desta explicação a respeito da acentuação das palavras, do uso do acento agudo e do acento circunflexo, eu trouxe um exercício para vocês. Então agora vocês vão escrever no caderno as seguintes palavras utilizando o acento adequado, ou o acento agudo ou o acento circunflexo. Lembrem lá. Vou dar um tempinho para vocês escreverem lá no caderno estas 8 palavrinhas. Tudo bem? Estas palavras são fáceis. Podemos começar a correção? Olha só, a primeira delas, gráfica. Na palavra gráfica, eu tenho um som na vogal, eu identifico que a sílaba mais forte é a sílaba grá. Então, gráfica, a vogal é mais aberta.
Então, o sinal adequado aqui é o acento agudo. Muito bem. A próxima palavra é a palavra saudável. Olha só, saudável. Qual é a sílaba mais forte? É o dá, né? Saudável. O A aqui também é um A mais aberto, né? Olha, saudável. Então, acento agudo. Muito bem. Na próxima palavra, frequência. Olha só, frequência. Qual é a sílaba mais forte? O quen, né? Vejam que aqui o som ele é mais fechado, ele é mais abafado. Então, o sinal correto é o acento correto é o circunflexo, né? Na próxima palavra, diária, né? Diária. Qual é o acento, será? O acento agudo, porque a vogal é aberta, olha só, diária. Se caso eu utilizasse aqui um acento circunflexo, eu teria um som mais fechado, um som mais nasal e a palavra ficaria diária, né? Então o correto é diária, eu uso o acento agudo. Na próxima palavra, vamos lá, importância. Qual é a sílaba mais forte dessa palavra? É a sílaba tan. Eu já consegui identificar isso ao pronunciar. Então o tan. A vogal ali, o A no caso, está mais fechada ou ela está mais aberta? É uma vogal mais fechada, por isso eu utilizo o acento circunflexo. Muito bem, importância. Se eu utilizasse neste caso aqui o acento agudo, eu teria a palavra importância, né? Ficaria muito difícil até a pronúncia. Então, correto o acento circunflexo. Na próxima palavra, filósofo. Neste caso, nós temos a sílaba ló como a mais forte, né? Filósofo. Vejam só, a sílaba, a vogal é mais aberta, né? Ó, filósofo. Então, eu tenho o acento agudo. Muito bem. Na próxima palavra, cérebro. Cérebro. Mais um caso de vogal aberta. Então, eu tenho acento agudo no E. Muito bem. E na palavra pirâmide, olha só, pirâmide. A sílaba rã, ela é uma sílaba mais fechada. Então, quando o timbre da vogal é mais fechado, eu utilizo o acento circunflexo. Muito bem, essa é a nossa resolução do exercício. Reparem nessas palavras aqui, cérebro e pirâmide. Agora que nós já vimos como utilizar a acentuação, o professor vai relembrar lá da nossa primeira aula da semana de língua portuguesa, quando nós tratamos dos textos informativos, vocês lembram? Reparem só nesse texto. Sobre o cérebro, lembra que o professor falou que os textos existem várias formas de se apresentarem? Esse aqui é um texto. Ele fala aqui sobre que o cérebro ele processa a informação visual 60 mil vezes mais rápido do que a textual. Ou seja, quando a gente vê alguma coisa, a gente aprende muito mais rápido do que se a gente apenas ler, né? 90% das informações são visuais, 70% dos sensores receptivos estão nos olhos. Então, olha que forma bonita que o texto teve de nos mostrar, de nos trazer informações, né? 50% da atividade cerebral é ativada durante o processo visual e 40% das pessoas, né, respondem melhor a estímulos visuais. Agora reparem, um texto escrito. Vamos ler esse texto e ver o que ele diz? Olha só, marketing visual. Qual a importância das imagens? Mais uma vez aqui os sinais de acentuação aparecendo. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Essa frase é atribuída ao filósofo chinês Confúcio e hoje em dia temos muitos estudos que comprovam essa afirmação. 90% das informações transmitidas ao cérebro são visuais e as imagens são processadas 60 mil vezes mais rápido no cérebro que os textos. 40% das pessoas respondem melhor à informação visual do que a um texto simples. Quantas vezes nós clicamos em um link simplesmente por causa da foto usada para ilustrar? Os seres humanos são naturalmente atraídos para o conteúdo visual.
Quer se trate de uma imagem ou de um vídeo, as pessoas preferem consumir informações em formato visual, pois é mais atraente, e isso leva ao aumento do engajamento e melhor performance de um post. O nosso cérebro processa as imagens simultaneamente e os textos são processados em sequência, por isso é muito mais rápido absorver as informações visuais. Estudos indicam que as pessoas se lembram de apenas 10% do que elas ouviram, 20% do que leram e 80% do que viram. Com esses números, fica claro porque é crucial utilizar imagens para chamar a atenção de mais e mais leitores. Repare, 2 textos apresentados de maneira diferentes, mas ambos os textos tratam do mesmo assunto e eles falam de uma coisa que é verdade. Olha, qual deles chama mais atenção? Aquele que é visual. Vejam que os textos informativos, eles têm várias maneiras de se apresentar. Pode ser escrito, pode ser com um infográfico, por exemplo. E um último exemplo aqui, antes de nós finalizarmos, é um texto sobre a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é um instrumento sobre a forma gráfica que visa orientar as pessoas para uma dieta mais saudável. É um guia alimentar geral que demonstra como deve ser a alimentação diária para uma população saudável, acima de 2 anos de idade. Os alimentos são divididos em grupos de acordo com o tipo de nutriente que possuem em maior quantidade. Na base da pirâmide, encontram-se os alimentos que devem estar presentes na alimentação em maior quantidade. Assim, à medida em que for subindo os níveis da pirâmide, a frequência ou quantidade dos alimentos devem ser restringidos nas refeições. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, os alimentos do primeiro nível da pirâmide, como os cereais, pães, tubérculos e raízes, que formam a base da pirâmide, devem estar presentes em aproximadamente 5 porções para crianças em idade escolar e pré-escolar, quanto que para adolescentes e adultos esse número varia entre 5 e 9 porções diárias. Já as frutas, verduras e legumes, que se encontram no segundo nível da pirâmide, devem estar presentes em pelo menos 3 porções diárias para crianças e entre 4 e 5 porções para adolescentes e adultos. Ocupando o terceiro nível da pirâmide, encontramos alimentos como leites, queijos e iogurtes, que tanto para crianças quanto para adultos são recomendadas pelo menos 3 porções diárias. Ainda no mesmo nível da pirâmide, carnes e ovos, recomenda-se em média 2 porções para crianças e entre 1 e 2 porções para jovens e adultos. Os feijões também fazem parte do terceiro nível da pirâmide e uma única porção diária é suficiente tanto para crianças quanto para adultos. No topo da pirâmide encontram-se alimentos como óleos, gorduras, açúcar e doces, que devem ser consumidos em menor quantidade, sendo uma porção diária o suficiente para crianças em idade pré-escolar e escolar, podendo chegar a 2 porções para adolescentes e adultos. Veja, um texto puramente informativo. Da mesma maneira, a imagem da pirâmide nos traz todas essas informações. É mais fácil guardar as informações vendo que a base, que é maior, significa que nós devemos consumir em maior quantidade, e à medida que vai subindo, olha só, as porções começam a ficar menores. Então é um texto extremamente visual que nos mostra a mesma coisa. Então olha só, nós também temos uma tabela, né? E essa é a tarefa da aula de hoje, preencher a tabela de acordo com os 2 textos que nós trabalhamos. Veja só, o nível da pirâmide lá no texto e a quantidade utilizada. Vamos preencher? Ó, o nível da pirâmide. De acordo com a Organização Mundial, os alimentos do primeiro nível, então olha só, são utilizados, devem ser consumidos 5 porções para crianças, né? Ou 5 a 9 para adultos. Tudo isso está lá no texto. A mesma coisa acontece com os outros níveis. Olha, segundo nível, verduras, legumes e frutas, né? 3 porções para crianças, 3 porções de frutas. Adolescentes e adultos, 4 a 5, né?
Terceiro nível da pirâmide, onde estão leites, queijos, iogurtes, carnes, ovos, feijões, né? Nós temos qual a porção para as crianças? 3. Para adultos, 3. Carnes e ovos, 2 porções para crianças. Adolescentes e adultos, 1 a 2. Feijões, 1 porção para crianças e para adultos, 1 porção. Óleos, gorduras, açúcar e doces que estão lá no topo da tabela, então são o 4º nível e deve ser 1 porção para crianças, podendo chegar 1 a 2 para adolescentes e adultos. Vejam só, gente, como é fácil. Um texto que também se apresentou em forma de desenho da pirâmide também pode ser preenchido em forma de uma tabela. Então, esta semana, nós aprendemos que os textos podem se apresentar de diversas maneiras, né? Os textos informativos são tabelas, gráficos, verbetes, notícias, infográficos, né? Eu espero que vocês tenham gostado de trabalhar com esses diversos tipos de texto. Lembre-se sempre, realize as atividades que você recebe da sua escola e nos envie fotos, ok? Bom fim de semana para vocês! Antes de nós finalizarmos a nossa aula, o professor trouxe mais uma história do Leia para mim. Vamos lá? A velhinha que dava nome às coisas. Essa é uma história da Cynthia Highland, ilustrada por Catherine Brown. Era uma vez uma velhinha que adorava dar nome às coisas. Ela apelidou seu velho carro de Beto. A velha poltrona onde descansava apelidou de Frida. Chamava a velha cama onde dormia de Belinha. E a sua velha casa deu o nome de Glória. Toda manhã ela se levantava de Belinha, tomava uma xícara de café sentada em Frida, trancava Glória e dirigia Beto até o correio. Ela sonhava em receber uma carta de alguém, mas tudo o que recebia eram contas. A velhinha nunca recebia nenhuma carta porque todos os seus amigos já haviam morrido. Isso a preocupava. Ela não gostava da ideia de estar só, sem nenhum amigo, sem ninguém a quem ela pudesse chamar pelo nome. Então, ela começou a dar nome às coisas, mas só dava nome às coisas que sabia que durariam mais do que ela. Seu carro, Beto, era mais forte e ágil do que qualquer outro. Sua poltrona, Frida, continuava perfeita e nunca ouvira nenhum ranger ou estalido de sua velha cama, Belinha. E sua casa, Glória, estava de pé há mais de 100 anos e não parecia ter mais do que 20. A velhinha sabia que não sobreviveria a nenhuma dessas coisas e essa ideia a deixava tranquila. Um dia, quando ela estava lavando a lama de Beto, dizendo-lhe que Glória não gostaria de ser vista com um carro sujo à sua frente, um cachorrinho marrom apareceu no portão do jardim. A velhinha, que não dera nome ao portão porque as dobradiças haviam enferrujado e ela sabia que o portão não duraria muito mais tempo. O cachorrinho abanou o rabo, parecia estar com fome. De pé, ao lado de Beto, a velhinha ficou olhando para o cachorrinho demoradamente. Ela murmurou. Então, ela foi até Glória, pegou um pedaço de presunto na geladeira e saiu novamente. Ela deu o presunto para o cachorrinho esfomeado e mandou que ele fosse para casa. Ela lhe disse que Beto sempre fazia os cachorrinhos passarem mal, que Frida nunca permitia que cachorros sentassem nela e que Belinha não comportava um adulto e um cachorrinho. Além disso, Glória não tolerava pelo de cachorro. E o cachorrinho foi embora. Mas no dia seguinte, lá estava ele de novo. A velhinha estava sentada em Frida, lendo um livro sobre sempre-vivas, quando viu o cachorrinho pela janela. "Vá para casa!" ela gritou. O cachorrinho abanou o rabo quando a viu. "Vá para casa!" ela gritou mais uma vez. Mas o cachorrinho continuou abanando o rabo. A velhinha notou que ele ainda parecia ter fome. Então ela foi até a geladeira. Ela lhe deu um pedaço de queijo e 2 biscoitos e o mandou embora novamente. E ele foi. Naquela noite, enquanto afofava o travesseiro de Belinha, ela pensou no cachorrinho.
Ele é tão bonitinho, pensava ela. É muito bonitinho mesmo, continuou pensando. Mas ele não podia ficar. Se ficasse, ela teria de dar um nome ao cachorrinho, e ele nunca duraria tanto quanto Glória, Frida, Beto ou Belinha. Talvez ela durasse mais do que ele e não queria arriscar. Ela não queria viver mais do que qualquer outro amigo. Era melhor continuar mandando-o embora. Todos os dias, o cachorrinho marrom vinha até o portão da velhinha. Todos os dias ela o alimentava e o mandava embora. Ele sempre ia, mas sempre voltava no dia seguinte. E foi assim durante meses. O cachorrinho cresceu até que não era mais filhote. Era um cachorro adulto. E continuava sendo um cachorro sem nome. Durante os meses que se passaram, a velhinha havia comprado uma cômoda, que apelidara de Berta, um carrinho de mão, que apelidara de Fred, e um porco de cimento para seu jardim, que apelidara de Caco. Mas o cachorro que ela alimentava fielmente todos os dias no portão ainda não tinha nome. Como não tinha nome, a velhinha não se preocupava em sobreviver a ele, e por isso se achava muito esperta. Um dia, o cachorro marrom não apareceu na casa da velhinha. Sentada em Frida, ela ficou de olho no portão o dia inteiro, mas o cachorro não veio. A velhinha ficou triste. No dia seguinte, novamente, o cachorro não apareceu. A velhinha dirigiu Beto pela cidade procurando o cachorro, mas não o encontrou. Ela ficou mais triste ainda. No dia seguinte ao dia seguinte, quando o cachorro ainda não havia aparecido, a velhinha entendeu que tinha de fazer alguma coisa. Ela pegou o telefone e ligou para o canil da prefeitura. "Vocês pegaram algum cachorro marrom?" ela perguntou ao encarregado do canil. "Temos um canil cheio de cachorros marrons, madame", ele respondeu. "O seu estava usando coleira com o nome dele?" "Não", respondeu tristemente a velhinha e desligou o telefone. A velhinha sentou-se e ficou pensando no cachorro marrom que não tinha coleira com o nome. Onde quer que estivesse, ninguém saberia que ele tinha de vir todos os dias até seu portão para que ela lhe desse de comer e o mandasse embora depois. Que as coisas tinham de ser sempre dessa forma. O cachorro marrom não tinha coleira, não tinha nome e ninguém poderia saber sobre sua história. A velhinha tomou uma decisão. Trancou Glória, entrou em Beto e foi até o canil da prefeitura. Ela falou para o encarregado: "Vim procurar o meu cachorro." Ele perguntou de que cor era o cachorro. "É marrom", ela respondeu. Ele perguntou quantos anos tinha o cachorro. "Cerca de 1 ano", ela disse. Então ele perguntou qual era o nome do cachorro. A velhinha pensou um pouco. Lembrou-se dos nomes de todos os amigos queridos aos quais ela havia sobrevivido. Viu seus rostos sorridentes, lembrou-se de seus nomes e pensou em como tivera a sorte de ter conhecido esses amigos. "Sou uma velha sortuda", ela pensou. "O nome do meu cachorro é Sortudo", ela disse ao encarregado do canil. O encarregado do canil a levou até um grande quintal cheio de cachorros brancos, cachorros pretos e cachorros marrons. A velhinha olhou ao redor até que avistou seu cachorro marrom sentado em frente ao portão. Ele estava olhando para Beto, estacionado ali fora. A velhinha gritou: "Aqui, Sortudo!" E ao som de uma voz, o cachorro marrom veio correndo. Daquele dia em diante, Sortudo morou com a velhinha e sempre obedecia quando o chamavam pelo nome. Parece que Beto não fazia mal a todos os cachorros e Frida não se incomodou dele sentar nela. Glória também não ligou para os pelos do cachorro. E todas as noites Belinha fazia questão de se esticar bem para que nela coubesse um cachorro marrom sortudo e a velhinha que lhe dera o nome. Olá, alunos do 4º e 5º ano! Preparados para mais uma aula de Ciências da Natureza? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem animados aí para a nossa aula de hoje. Vamos relembrar rapidinho lá as 3 palavras que norteiam os nossos estudos dentro da área de Ciências da Natureza? Vamos ver quais são? Conhecimento, experiências e investigação. Exatamente. Essas 3 palavrinhas que dão
o norte para as nossas aulas, para que nós possamos ampliar cada vez mais o nosso conhecimento. E falando em conhecimento, será que vocês lembram da aula de ontem? Sobre o que é que nós falamos ontem? Exatamente, nós falamos sobre a atmosfera, né? E as camadas da atmosfera. E vocês lembram da importância dessa atmosfera para nós? Então, a atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta Terra, fornecendo proteção e os gases necessários para a manutenção da vida. Muito bem. E vocês lembram qual era a tarefa que nós tínhamos para fazer? Lembram? Exato, nós tínhamos que representar as camadas da atmosfera. Bom, vem rapidinho comigo que nós vamos fazer essas camadas bem rapidinho lá. Vocês tinham que usar tanto uma folha separada ou fazer no próprio caderno, certo? Então, eu espero que vocês tenham feito lá primeiro o planeta Terra. Em seguida, vocês tenham feito as 5 camadas. Eram 5, professora? Eu sei que vocês lembram. Eram 5 camadas. Então, eu vou colocar aqui e logo, logo, vocês vão falar para mim o nome delas. 1, 2, 3, 4, 5. Qual era a primeira camada que fica próximo ao solo? A troposfera. Ela é importante para nós porque nela nós temos a maior concentração de oxigênio, que é essencial para a nossa vida. A segunda camada, ela se chama, como que é? Exatamente, estratosfera. E lembram da importância dela? É nela que nós temos a camada de ozônio, lembram? A camada do meio, que é a mesosfera. Muito bem, mesosfera. E a sua importância é que nela, quando os meteoros chegam, ela faz com que os meteoros, os corpos celestes, eles acabam explodindo, não chegando até a Terra, certo? A próxima camada, depois da mesosfera, qual que era? A termosfera. Nela, nós temos a região da ionosfera, que ajuda, auxilia nas transmissões de ondas de rádio, certo? E a última camada, que era a exosfera. Muito bem. Aqui está a nossa tarefa de ontem e eu espero que vocês tenham feito com bastante capricho, certo? Bom, para nós darmos prosseguimento na nossa aula, nós vamos verificar o que vem depois, certo? Da nossa tarefa, que é o nosso objetivo de hoje, porque a nossa aula, nós precisamos chegar em algum lugar e hoje nós vamos chegar lá onde diz, no final da nossa aula nós vamos, assim, ter a noção de reconhecer e analisar os efeitos da poluição atmosférica no meio ambiente e na saúde das pessoas. Ok, professora? E qual é a pergunta que vai nos ajudar a chegar nesse objetivo? Vamos ver? Como está o ar que respiramos? Nossa, professora,
Simples assim? É, simples assim. E será que, por ela ser tão simples assim, vocês conseguem aí pensar numa resposta para ela? Levantem as suas hipóteses, pensem aí e lancem para mim que eu seguro aqui e jogamos no quadro, certo? Vamos ver a primeira hipótese? O ar está poluído. Será que o nosso ar está poluído? Não sei. Vamos lá, quinto ano. O ar está sujo. Não sei. Vamos pensar. Quarto ano. Tem oxigênio. Nós falamos na aula de ontem, né? Exatamente. Vamos pensar também. Próxima. O ar está limpo. Olha só. Vamos pensar. Mais uma. Está bom para a nossa respiração. Será que o ar está bom para a nossa respiração? Pensando em tudo isso, nós vamos desenvolver a nossa aula de hoje. Ótimo! Vocês lembram lá na aula do aquecimento global, quando foi falado que o efeito estufa, ele aumenta pela emissão de gases poluentes na atmosfera? E aí, nós temos o aquecimento global? Gases poluentes, professora. Mas o que quer dizer poluente? Poluente são todas as substâncias que estão no ar que, de algum modo, causam prejuízo à saúde dos seres vivos, certo? Para isso, nós vamos buscar uma imagem que vai fazer nós entendermos um pouquinho melhor. Nesta imagem, nós temos algumas atividades que são realizadas pelas pessoas, certo? Nós temos as indústrias, o desmatamento com as queimadas, nós temos os veículos que facilitam a nossa locomoção e todas essas atividades, eles soltam gases, certo? Porque nós temos a queima de produtos, né? No caso dos veículos, nós temos a queima dos combustíveis, nas indústrias e madeiras nós também temos a queima de algum produto. E toda essa queima vai soltar um resíduo, e esse resíduo ele vai para o ar, ou seja, vai subir, vai para a atmosfera. Mas será que são só as atividades humanas que liberam gases poluentes ou poluentes na atmosfera? Não. Na natureza, nós também temos as atividades dos vulcões. Quando eles estão quietinhos lá, eles não estão lá, bonitinhos. Agora, quando eles entram em erupção, que eles vão jogar para fora todo o seu conteúdo, que são através de fumaça e da lava, que são as rochas derretidas, essa explosão ela vai liberar gases poluentes também, e a fumaça ela também é um poluente, certo? Pensando nisso, nós vamos ver quais são os principais gases que causam prejuízo à nossa saúde. Vamos lá? Nós temos, dentro dos poluentes, dos principais poluentes do ar, nós temos a fumaça, a poeira, o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, o monóxido de carbono e o ozônio. Professora, mas ontem você não falou para nós que ozônio protege o planeta dos raios ultravioletas do Sol? Falei, exato. Mas esse ozônio que eu estou falando aqui é o ozônio que está na troposfera. Ele se torna prejudicial à nossa saúde, causando irritação aos nossos olhos e diminuindo a capacidade do nosso pulmão ao respirar. Então, quando ele está lá na estratosfera,
sim, ele vai nos proteger. Agora, quando ele está aqui na troposfera, ele se torna prejudicial à nossa saúde, certo? Bom, para isso, nós vamos pensar nos principais poluentes da nossa atmosfera. Vamos lá? Ah, sim! Mas, professora, como é que nós vamos pensar que esses poluentes, eles são liberados na atmosfera, se nós não vemos eles? Exato. Para isso, nós vamos realizar a nossa experiência de hoje. Anotem lá no seu caderno. Só que essa experiência, quem vai realizar é um adulto e vocês vão apenas observar, certo? Então, nós vamos precisar de um prato de vidro, uma vela, um pratinho para nós colocarmos a vela em cima, fósforo e guardanapo. Professora, nessa experiência eu vou ser capaz de entender os gases poluentes, como eles são liberados? Vamos ver. Vem comigo. Então, nossa experiência, nós vamos... Primeiramente, aqui está a minha vela no suporte, meu prato, tá? E eu vou acender essa vela. Por isso que vocês vão precisar de um adulto para realizar essa experiência. Então, vamos lá. Uou! Muito bem. Agora, eu quero que primeiramente vocês observem a chama dessa vela. Vocês conseguem verificar alguma situação fora da chama? Não, professora, eu só estou vendo a chama mesmo. Certo. E o que é que essa vela está fazendo? O que é que esse fogo está fazendo na vela? Está queimando. Se ele está queimando, quer dizer que ele está liberando resíduo na atmosfera. Mas eu não estou enxergando, professora. Pois é. Lembram que eu falei que nós não conseguimos ver os poluentes no ar, apenas senti-lo? Então, nós vamos perceber agora como é que esse resíduo ele vai se acumular em algumas regiões. Como é que esse resíduo ele acaba sendo gerado pela combustão, pelo fogo, no caso. Então, nós vamos colocar aqui o prato em cima e bem lentamente eu vou passar em cima da chama. Uou, professora, o que é que está acontecendo aí? Então, o que que vocês acham? Nossa! O que é isso que está acontecendo aqui? Muito bem. Será que vocês conseguem perceber aqui? Olha lá. O fundo do prato ficou escuro. Mas, professora, quando você colocou o papel, eu não consegui ver isso. É aí que está o problema. Nós não conseguimos ver. Nós só vamos perceber quando esse resíduo ele for fixado em alguma parede. Esse resíduo que se formou aqui, ele recebe o nome. Nós chamamos ele de fuligem. Vamos ver? Olha lá. Olha lá o que aconteceu no meu papel. Exatamente. Quer dizer que essa vela ela continua liberando fuligem no ar? Sim, ela continua liberando. Como nessa região aqui ela não tem nada que segura essa fuligem, ela está se espalhando em todo o ar. Mas quando eu coloquei o prato em cima, a fuligem fez aderência nesse prato, certo? Pessoal, a fuligem é o segundo maior
segundo maior poluente causador de doenças. Por quê? Por mais que nós não enxergamos, ela acaba aderindo nas paredes. Quando nós inalamos essa fuligem, ela vai fixar no nosso nariz, certo? Então, temos que tomar cuidado, tá? Vamos pensar aqui também que, além dessa vela, a fuligem ela é causada pela combustão dos combustíveis dos veículos. Então, se nós formos lá no cano de escape, lá no finalzinho, lá na saída, ele vai estar preto, ou seja, é fuligem. E pense em todos os veículos pelas ruas liberando essa fuligem, certo? Muito bem. Bom, pensando nesses poluentes, agora eu consigo perceber a fumaça, mas porque ela está concentrada neste momento. Talvez vocês não consigam captar, mas eu consegui ver. A partir do momento que ela se dissipa pelo ar, né, ela se torna mais invisível. Mas voltando aqui, as principais doenças causadas por esses poluentes, elas vão estar relacionadas à nossa respiração, certo? Então, nós vamos ver aqui que nós vamos ter casos de bronquite, de asma, de alergias respiratórias, até mesmo câncer de pulmão, porque toda a poluição inalada ou inspirada, às vezes nós não conseguimos colocar ela para fora e ela vai grudando ou aderindo nas paredes do nosso sistema, do nosso nariz, da nossa garganta, certo? Causando essas doenças, ok? Então, pensando em todas essas situações que os gases poluentes causam, será que tem alguma coisa que nós possamos fazer para tentar diminuir essas consequências? Então, vamos ver? Atitudes para evitar a poluição do ar. Utilizar mais bicicletas ao invés de veículos. Reduzir a geração de resíduos. Esses resíduos seriam a queima de combustíveis, né? Até mesmo pelas indústrias. O uso consciente dos recursos naturais. Implantação de modalidades de transportes alternativos. Nesse caso, nós temos o exemplo dos veículos elétricos, certo? Que eles acabam não utilizando os combustíveis normais e não liberando tanto resíduo na atmosfera. Bom, com tudo isso que nós percebemos na aula de hoje, será que vocês aí conseguem elaborar o nosso conceito? Vamos lá? Poluição do ar. O que é a poluição do ar? Presença de substâncias provenientes de atividades humanas ou da própria natureza, lembrando lá dos vulcões, que não é o caso do nosso país, né? Que podem colocar em risco a qualidade de vida dos seres vivos, certo? E com isso, com esse conceito, será que nós somos capazes de responder a nossa pergunta de hoje? Vamos ver? Como está o ar que respiramos? E aí, conseguiram pensar na resposta? Vamos ver? Com o aumento da liberação de gases poluentes na atmosfera, algumas regiões possuem níveis elevados de poluição, sendo prejudiciais à saúde, certo? Bom, vamos rapidinho retornarmos às nossas hipóteses. O ar está poluído, o ar está sujo, tem oxigênio, está bom para a nossa respiração e o ar está limpo. Bom, pensando que nós temos em algumas regiões um nível elevado de poluição, então nem toda região tem um ar limpo, né?
Atingimos então o objetivo da nossa aula de hoje? Qual era? Reconhecer e analisar os efeitos da poluição atmosférica no meio ambiente e na saúde das pessoas, certo? E assim, vocês ficam com a tarefa de hoje. Vamos ver? Vocês deverão realizar todas as atividades que estão chegando até vocês aí, certo? Que o seu professor está fazendo com muito carinho. Bom, eu fico por aqui e espero vocês no próximo programa com a aula de Ciências da Natureza. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo e mostre para sua família e seus amigos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Oi, prof, aqui está o circuito do Arthur. Robert? Isso. Vai. Mais um por vez. Mais um. Só um por vez. Caiu no chão. Cadê? Mais um ali. Aí você vai ganhar. Ganhou!